E no Agricultura BR desta quinta-feira você vai conferir que o complexo soja teve forte elevação nos embarques durante o mês de julho. Destaque para o grão de soja beneficiado por conta do que vem acontecendo entre China e Estados Unidos, mais de 10 milhões de toneladas mais uma vez. Você, durante essa edição, vai saber tudo o que acontece durante o Fórum da Pecuária, que acontece lá em Ribeirão Preto. Ribeirão Preto está sediando esse grande evento e nós vamos ter as últimas informações ao vivo, direto dessa grande cidade do agronegócio brasileiro no interior do estado de São Paulo. Vamos trazer também os números que foram apresentados pelo relatório de vendas e exportações do Departamento de Agricultura norte-americano. E eu comento também por que as exportações de carne bovina tiveram uma elevação tão forte frente aos números apresentados anteriormente. Tem mercado físico, mercado futuro e previsão do tempo. Começa agora o Agricultura BR. E olha, os números para os embarques do complexo soja foram bem elevados, é o que você confere a partir de agora. Considerando os 3 produtos do complexo soja, soja em grão, óleo de soja e também farelo, os embarques foram superiores a 12 milhões de toneladas, uma alta de 44% frente àquilo que tinha sido registrado no mesmo período do ano passado. Se considerarmos o que foi faturado, foram quase 5 bilhões de dólares, também uma forte elevação, acima de 60%, é o que você vê na tela agora comigo. Você tem os números em relação aos embarques do complexo soja, números da Secretaria de Comércio Exterior. 12.136.000 toneladas foram embarcadas durante o mês de julho dos 3 produtos do complexo soja, uma alta de 47,1%. A receita alcançou 4.940 milhões de dólares, uma alta de 62,7%. Assim vieram os dados em relação ao complexo soja. Se formos considerar o acumulado de 2018, portanto, entre janeiro e julho, já chega a 67.700.000 toneladas os embarques do complexo, um embarque bastante forte para o período. Vamos ver na tela como é que vem esses embarques, são bastante elevados em relação ao que acontecia no último ano, vem com 11% de alta. Lembrando que aqui é de janeiro a julho, porque é o acumulado de 2018, 67.670.000 toneladas para ser mais preciso, 11% de alta no volume, enquanto que a receita, faturamento das tradings que operam no Brasil, vem com alta de 21%, um valor de receita com 27 bilhões 230 milhões de dólares, assim ficaram os negócios em relação à exportação do complexo soja para os 3 produtos. Quem mais uma vez trouxe números bem elevados foi a exportação da soja em grãos, que passou de 10 milhões de toneladas, ficou com 10.130.000 toneladas. Esse número, ele corresponde pela Argentina, está fora do mercado, e os Estados Unidos, de certa forma, também, por conta do conflito com a China. Vamos ver então como é que vem os negócios, como é que ficaram os números para o mês de julho. Julho de 2018 chegou a 10.190.000 toneladas, enquanto, olha a comparação, julho do ano passado, que foi um bom volume, fica com 6.950.000 toneladas. Aqui a alta chega a 46,6%, em torno do que foi embarcado com soja em julho de 2018. Para o faturamento bem alto, chega a 4 bilhões e 7 milhões de dólares, o faturamento em julho de 2018 por parte das tradings, apenas com o embarque da soja. Só para comparar, eu falava há pouco, foram 4 bilhões 950 milhões de dólares para todo o complexo.
4 bilhões e 7 milhões apenas para a soja. Então, assim, a maioria absoluta soja em grão saindo do Brasil. Veja conosco como é que ficaram, então, os dados de receita. É o que você acompanha no Agricultura BR. Receita para as exportações, julho de 2018, com 4 bilhões e 20 milhões de dólares que foram faturados contra 2 bilhões 530 milhões no mesmo período do ano passado. O valor médio que se teve em relação à tonelada da soja embarcada, esse item eu acho bastante importante, o valor médio em julho de 2018 foram de 399 dólares e 40 centes, ficando um pouquinho abaixo daquilo que estava sendo registrado em junho, quando a média para o valor da tonelada eram de 402 dólares. Por aqui o Agricultura BR segue falando sobre os embarques. Evidentemente, o maior produto, ou o produto mais importante da pauta de embarques do Brasil, das exportações, é soja mesmo. Ficou ali nessa casa aí de 4 bilhões e 7 milhões de dólares embarcados, mas outros produtos também foram destaque de acordo com a Secretaria de Comércio Exterior. É o que você acompanha agora na reportagem. Em entrevista coletiva, o diretor de Estatística e Apoio à Exportação disse que foram 22 bilhões e 800 mil dólares em exportações no mês passado, crescimento de mais de 16% em relação a julho do ano passado. Em importações, o valor está na casa dos 18 bilhões e 600 mil dólares, um aumento de 42,7% em relação a julho de 2017. O saldo comercial foi de 4 bilhões e 200 milhões de dólares. Segundo o Ministério, é o segundo melhor mês de julho desde 2014. No agro, um dos produtos em destaque é a soja em grão. O Brasil produziu 56 milhões de toneladas nos 7 primeiros meses deste ano. E pela previsão da Conab, a safra de soja será recorde este ano. A soja contribuiu para o crescimento das exportações, com embarques de cerca de 10 milhões de toneladas. No ano todo, temos 56 milhões de toneladas de soja já embarcadas, com um crescimento de 16%. Além disso, outros produtos, como a celulose, também têm crescido bastante e ajudado a impulsionar o crescimento das exportações brasileiras como um todo. O agro ele corresponde a quanto aí dessas exportações? Dá para a gente dizer o percentual? No ano, os produtos do agronegócio participam com cerca de 40% da exportação brasileira. Segundo o Ministério, o agro corresponde a 40% das exportações do país. Catarina Martorelli para o SBA. Então, o agro tendo essa correspondência muito forte em relação ao que o Brasil fatura, principalmente na balança comercial, corresponde a mais de 40%. No último ano, para o PIB nacional, ficou na casa de 44% e a expectativa para 2018 não é diferente. O agronegócio segue tendo a sua presença muito mais forte do que outros setores da economia. Por aqui o Agricultura BR agora fala um pouco a respeito de como que deve ficar o clima agora para pouco mais de um mês, quando teremos a situação do fim do vazio sanitário. Para falar sobre este assunto, vamos conversar agora com a Juliana Rezende. Juliana Rezende, que está aqui conosco. Uma boa tarde, Juliana, que bom estar com você de novo, tê-la aqui no Agricultura BR. Quais são as expectativas para a previsão do tempo para esse período já do final de vazio sanitário? Olá, boa tarde, Fabiano. É um prazer estar com vocês. Olha, ao longo dos próximos meses, a tendência é de chuvas conseguindo avançar aí por grande parte do centro-sul do Brasil. E, principalmente, isso deve acontecer a partir de setembro, porque em agosto a gente ainda tem chuvas muito concentradas na região sul, tanto que o desvio de chuva deve ainda ficar positivo na maior parte da região sul. Na parte central, durante o mês de agosto, o desvio de chuva vai seguir ainda abaixo da média, ou seja, vamos ter ainda poucos episódios de chuva de forma muito irregular. A partir de setembro, que é justamente onde em alguns estados já termina o vazio sanitário, vamos voltar a ter áreas de instabilidades conseguindo avançar pela parte central do país. Essa chuva não deve retornar de forma regular já a partir do mês de setembro, então ainda podemos ter períodos de tempo mais seco intercalados com as instabilidades que vão conseguir avançar. Mas de maneira geral, setembro já começamos a ter chuvas bastante espalhadas por grande parte do centro-sul, alcançando os principais estados produtores de soja. E aí sim, a partir de outubro, é que essa chuva já começa a se regularizar. Aí voltamos a ter pancadas de chuvas mais frequentes, duradouras e também com
com potencial para reverter a situação do solo, que atualmente está com índices extremamente baixos. Então, em relação ao término do vazio sanitário da soja, voltamos a ter um cenário muito otimista para o início da plantação da soja no país, especialmente a partir do mês de outubro, que é quando as chuvas se tornam mais frequentes, duradouras, com potencial para aumentar as condições de umidade do solo nas principais áreas produtoras de soja do centro-sul do Brasil. É com você. Obrigado, Juliana. Daqui a pouco nós voltamos a falar sobre previsão do tempo, porque por aqui no Agricultura BR o assunto segue sendo soja. Vamos saber um pouco agora sobre os valores praticados nos portos brasileiros, Paranaguá e Santos, portos de referência, apuração da Grãos Corretora. Você confere agora no Agricultura BR. Olha, a tendência, o viés era realmente de uma redução para os valores no dia de hoje. O que nós temos aqui é R$ 88,00 a saca de 60 quilos, tanto em Santos quanto também em Paranaguá. Essa expectativa era por conta, primeiro, de uma redução nos valores com soja em Chicago, que foram registrados ontem de 1%, e hoje, mais uma vez, por conta do comportamento do governo norte-americano em relação à China. Isso acaba trazendo um certo espanto para o mercado, valoriza demais o dólar no mundo todo e temos esse impacto direto sobre os valores da soja em Chicago, refletindo também na soja paga aqui no Brasil. E tivemos, de acordo com o relatório de vendas e exportações do Departamento de Agricultura norte-americano, na semana encerrada em 26 de julho, um número bastante tímido em relação às vendas de soja para a entrega da temporada 17-18 por parte dos norte-americanos. As vendas para essa temporada já estão praticamente encerradas e ficaram em 96 mil toneladas na semana, como você confere na tela comigo. Você tem os dados em relação ao que os norte-americanos têm vendido até dia 26 de julho, nesta semana. Semanal de 93.670 mil toneladas, total na campanha 58.130.000 toneladas, a meta de exportação é 56.200.000 toneladas para os Estados Unidos, de acordo com o próprio órgão norte-americano. E aí quem está acompanhando a Agricultura BR está vendo que as vendas passaram do volume de metas. É natural que isso venha a ocorrer, como está acontecendo. A questão agora é se a inspeção e entrega de fato vão ocorrer. Já para a campanha 18-19, que é a safra nova dos Estados Unidos sendo negociada, ela teve um volume bem mais expressivo, como você agora acompanha no Agricultura BR. Esses volumes para a nova campanha, até na semana encerrada até o dia 26 de julho, ficaram 543.284 toneladas, total de vendas para a safra 10.370.000, meta de 55.520.000 toneladas, lembrando que no mês de julho teve aquela redução na meta de exportação dos Estados Unidos, era de mais de 62 para a safra nova, cai para 55. Quem deve ficar com essa demanda, ou pelo menos no papel ali, na planilha, quem está ficando com essa demanda é o Brasil. Por falar em que vem acontecendo no mercado, podemos dizer que não há nada de novo em relação aos fundamentos que vão influenciando o mercado. Se, por um lado, a situação dos Estados Unidos com a China não tem nenhuma inclinação de ter uma resposta, uma resolução mais rápida, nos Estados Unidos, a questão daquela seca um pouco maior que está tendo agora sobre algumas áreas de produção norte-americanas, segura ou limita um pouco as quedas para a soja negociada em Chicago, como você vê comigo agora na tela, mercado ao vivo, Bolsa de Chicago. Você tem aqui a posição de agosto sendo negociada a $8,77 o bushel, setembro $8,84 o bushel, novembro, posição onde está negociada a maior parte da safra dos americanos, a $8,94, é onde tem maior liquidez de contratos, e janeiro de 2019, $9,05 por bushel. As posições neste momento vão perdendo quase 1%.
Quem vinha subindo, pelo menos hoje na abertura dos negócios, era o dólar, e o dólar subia frente a um pacote de moedas pelo mundo, mais uma vez pelo mesmo motivo. Como não há muita expectativa de uma resolução rápida entre as duas maiores potências econômicas do planeta, por enquanto o dólar segue subindo, muita gente lastreando o negócio em dólar, isso faz com que o dólar suba. Veja como é que vem o dólar comercial agora, você tem os números na tela, vem a R$ 3,75 mais 9. No Brasil, nesse momento, vem próxima à estabilidade, viés de alta de 0,02% para o dólar comercial aqui no Brasil. Olha, eu falava de dólar, falava de soja em Chicago, esse é um assunto que o meu amigo Walter Pulga domina bastante também, só que hoje, desde ontem na verdade, ele está em Ribeirão Preto acompanhando um grande evento que fala sobre tecnologia, que fala sobre mudanças e principalmente melhoras para a pecuária brasileira, por isso que nós vamos para Ribeirão Preto agora com Walter Pulga Júnior. Boa tarde, Pulga, seja bem-vindo. Boa tarde a você, Fabiano, boa tarde a todos. Bom, estamos em Ribeirão Preto, acompanhando os debates, as discussões no Fórum da Pecuária Lucrativa. E o problema que está preocupando neste momento muito pecuarista, é que há, de certo modo, a perspectiva de um abandono da atividade de cria, por não ser tão rentável, né? Uma fuga para recria e engorda. Para cria, o movimento é negativo. Mas hoje, Antônio Schacker, do Instituto Integra, comentou sobre isso e mostrou que é possível trabalhar com cria também com rentabilidade. Schacker, você acabou de participar de um debate e a pergunta dos pecuaristas, cria dá lucro, é rentável? A cria dá lucro, mas pode dar prejuízo. Engorda dá lucro, mas também pode dar prejuízo. A gente tem, ao longo desses 20 anos trabalhando, uma única convicção, que mais importante do que você escolheu para fazer, se é cria ou se é engorda, é como se faz. Inclusive tem um dado importante, dentre as 285 fazendas que a gente acompanha, a mais rentável é uma fazenda de cria, que superou R$1.000 por hectare. Então, assim, afirmar que a cria ela é menos rentável, ela é uma afirmação pobre. O importante é fazer a seguinte leitura. A fazenda de cria, para ser rentável, ela exige com que a gente desmame 75% dos bezerros em relação às vacas. Quando isso acontece, muda completamente o jogo. Então, assim, ser profissional é fundamental. E quero fazer também uma lembrança importante aqui para quem está nos assistindo hoje, que é da pecuária, que existe um ciclo à pecuária. Por exemplo, bezerro caro, seguram as vacas. Seguram as vacas, menos animal para bater, o valor da arroba sobe. E aí o valor da arroba sobe, bezerro caro, aí as pessoas começam a segurar essas vacas, vão produzindo mais bezerro. Segurou muita vaca, produz muito bezerro, porque o bezerro estava caro, muito bezerro, o valor do bezerro cai e começa a matar a vaca. Quando começa a matar a vaca, muita carne no mercado, o valor da arroba cai. Então você tem um ciclo e muitas vezes uma decisão de sair da atividade está justamente saindo como nós estamos agora na virada do ciclo, que é quando justamente tende a voltar o preço do bezerro, faltar bezerro e assim por diante. Então fique muito atento que você pular de galho em galho, a gente sempre chega atrasado. O importante são 75% taxa de desmame e superar os R$500 por hectare na cria. Você mostrava que é importante, agora há pouco, o desmame na faixa de 14 meses, ou seja, adiantar o máximo possível, conseguir... Exatamente. Ou seja, o que é importante ressaltar para quem trabalha com cria, está preocupado e até com a perspectiva de abandonar a atividade. Muito interessante essa referência. Normalmente, a cada 1.000 animais que eu tenho na fazenda, eu tenho de 350 a 450 matrizes. Quanto mais eficiente o meu processo, maior a proporção de fêmea dentro do meu estoque pecuário e quanto maior a proporção, maior a produção. Se minhas novilhas estão entrando com 2 anos e meio, 3 anos, elas estão parindo tarde, o número de fêmeas recria é maior. Então eu preciso criar a condição para entorar o mais rápido possível, aos 14 meses, para melhorar a proporção do rebanho, para ter maior GMD. Como tudo, para ganhar dinheiro tem que ser profissional, assim, acho que não tem nenhuma atividade fácil, né, de performance financeira simples, né? Ou seja, tem que ser um desmame precoce, a novilha tem que entrar em produção rapidamente. Rapidamente, ela tem que entrar em produção rapidamente, desmamar bezerro pesado, conseguir fazer com que a fazenda como um todo supere aí as 7 arrobas por hectare na cria, mas já tem gente passando de 30 só na cria.
Ou seja, cria, embora a princípio seja entre os pecuaristas uma atividade difícil, ela é rentável. Absolutamente rentável e ela é consequência da decisão do pecuarista em fazer com que ela seja. Bom, você acaba de ouvir Antônio Schacker. Antônio Schacker é muito conhecido na agropecuária brasileira, tem feito palestras por todo o país, ele é do Instituto Integra. E o assunto aqui hoje é cria e recria. Engorda, o nosso fórum tratará amanhã e você terá mais informações sobre isso. Agora, no período da tarde, as informações serão sobre recria, debates, cerca de 500 pecuaristas presentes a este evento aqui em Ribeirão Preto. Agradeço a presença do Schacker aqui conosco. Muito obrigado. Voltamos ao programa, Fabiano. Tá certo, Pulga, obrigado ao Schacker por estar participando conosco. Tema muito importante, isso já é polêmico já há algum tempo em relação à cria ou à baixa rentabilidade da cria. E ele ali sintetizou muito bem como é que fazer a cria ser mais rentável e quando que isso vem a acontecer. Então, claro que é uma atividade muito valorosa dentro da pecuária de corte. Todas as informações desse Fórum da Pecuária, organizado pela Coan Consultoria, você tem durante a programação do Canal do Boi. O Agricultura BR vai para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco nós vamos voltar, vamos falar sobre milho, falar sobre mais um levantamento da FC Stone, trazendo um novo rebaixamento para a estimativa de produção. E vamos falar de quarto de milha também daqui a pouco, depois do intervalo. E o Agricultura BR fala agora a respeito de animais, falar da raça quarto de milha, que ela é motivo para a paixão de muita gente, e essa é o retranca agora, a informação que nós vamos trazer na entrevista do Agricultura BR. Olha, para falar de quarto de milha, falar de seleção de quarto de milha, animais de apartação, eu recebo aqui a criadora Patrícia Leite, selecionadora, que vai conversar um pouco conosco a respeito deste assunto. Patrícia, é um prazer recebê-la aqui no Agricultura BR. Não é comum nós recebermos pessoas para falar de seleção, mas é que é uma situação bastante especial. Então, primeira coisa, dizer que é um prazer e uma boa tarde recebê-la aqui no Agricultura BR. Boa tarde, obrigada. Tá. Patrícia, você tem um histórico, Fazenda Gruta Azul tem um histórico de animais premiados, animais que vão passando por situações que mostram a qualidade e toda a agilidade que esse animal quarto de milha tem para a apartação. Como é que é esse trabalho? Bom, desde 2004, né, a gente direcionou a criação para o cavalo de apartação, cavalo de boi. Eu comecei a competir na apartação, né? Posteriormente meu pai também começou e de lá para cá a gente vem se aprimorando na pista, né? Obtendo bons resultados e voltamos à seleção para animais do esporte. Então, eu acho que o grande divisor de águas foi quando a gente trouxe o Disquetes King dos Estados Unidos, né? Que é filho do Highbrow Cat, o garanhão número 1 do mundo. Em 2010 ele chegou aqui. Em 2011, seus primeiros filhos nasceram. Em 2015, a gente começou a montar nos filhos do Disquetes King e, com poucos animais em pista, ele se tornou, agora nas estatísticas da BQM, o melhor garanhão dos últimos 5 anos na apartação. Além disso, a gente já tem 2 ABQM Awards, como melhor reprodutor, reprodutora, criador, proprietário, Amazonas, e também o ANCA Awards, que é da Associação do Cavalo de Apartação, também como criadores, proprietários, melhor garanhão e melhor reprodutora. Patrícia, o que você classifica como sendo as principais características, qualidades que um cavalo de apartação precisa ter? O cavalo de apartação, ele essencialmente, né, um cavalo de boi. A gente fala apartação, que é a modalidade que a gente faz, mas o cavalo é o cavalo de boi. Ele tem que ter um calcense apurado, ler o movimento do boi, né? Então, toda a seleção que a gente faz é para tirar esses melhores animais na leitura do boi. Isso faz com que o animal vá para qualquer modalidade que trabalhe com gado, né? Que são as modalidades vindas do trabalho da fazenda. Então, assim, um laço comprido, laço curto, timpene, qualquer modalidade que lide com gado, o cavalo de apartação ele vai ter essa aptidão, desde que ele seja selecionado e tenha o calcense apurado. Patrícia, os animais que trabalham, o cavalo de boi, o cavalo de apartação, dá para perceber que ele tem essa sensibilidade, ele consegue acompanhar e às vezes prever o que o outro animal, no caso o bovino,
vai fazer. Ele faz um movimento com muita leveza, ao mesmo tempo que é um movimento de força. É sempre importante lembrar, um movimento de força exige a musculatura do animal, fica muito nítido, mas ele faz isso com muita leveza. Fisicamente, quais são as características, principalmente do garanhão, quando vocês trouxeram dos Estados Unidos, como é que ele conseguiu mudar um pouco também o panorama, o ambiente dos outros animais que ele foi reproduzindo por aqui? O cavalo de trabalho, né, um cavalo que faz esse tipo de prova, ele tem que ter a musculatura bem desenvolvida, né, por isso que o quarto de milha, ela é a raça de escolha, né, para essas provas, porque ele tem que ter a musculatura muito desenvolvida para aguentar as paradas bruscas, né, e os giros rápidos ali para cercar o boi. E nós escolhemos o cavalo, né, o Disquets King, primeiro pela sua linhagem, por ter sido um grande atleta lá nos Estados Unidos e também por ser um animal bem equilibrado, de morfologia equilibrada, ossatura forte, e ele, felizmente, tem passado isso para os seus filhos. E olha, nós vamos ter na sexta-feira, a gente está aproveitando a presença da Patrícia para poder conversar um pouco sobre o quarto de milha, falar um pouco, claro, também da Gruta Azul, que é onde é o berçário, né? Onde estão esses animais, mas falar um pouco também que essa qualidade, todo esse trabalho que vocês estão desenvolvendo, um trabalho vencedor, você está aí vendo todos os dados da BQM, um trabalho muito vencedor, vai estar disponível aqui pelo SBA, pelo Sistema Brasileiro do Agronegócio, em mais um grande evento, mais um grande leilão. Isso mesmo, a gente está fazendo o King Horse Sale junto com a Fazenda Manaus e convidados, né? Vai ser amanhã no CLC às 20 horas de Brasília, com transmissão pelo Agrocanal. A gente está trazendo o que a gente tem de melhor em casa, né? O fruto dessa seleção, bastante potra que está pronta para ser domada agora, animais campeões em pista, o lançamento de um garanhão também. E da parte também da Manaus, dos convidados, está trazendo muita qualidade, animais já prontos para o laço também. Então, vem muita coisa boa aí. Eu gosto sempre, quando eu vou fazer entrevista sobre leilão, Patrícia, eu gosto de complicar o meu convidado. Então, assim, se você fosse eleger um lote daquele, assim, se eu estivesse do outro lado da mesa, se eu estivesse do outro lado da televisão, eu não perderia, eu não deixaria de comprar. Vai lá, Patrícia. Que lote é esse? Pergunta difícil, né? Eu sei que é. É para complicar o entrevistado mesmo. Como eu te falei, assim, a gente tem muita qualidade, né? Tanto, felizmente, nossos convidados vieram muito bem também sendo para o leilão. A Manaus e a Gruta Azul. Eu vou falar dos meus que eu estou ali em casa e vou puxar a sardinha para o meu lado, porque eu sou competidora de apartação, né? Então, com certeza, se eu fosse escolher visando montar e ir para a pista, eu iria nos meus lotes de animais de prova, né? O lote 1 é um lote de animais castrados, já bem experientes, porém jovens, ganhadores em pista, filhos do Disquets King com éguas ganhadoras e produtoras. E o lote 2 também é um lote duplo de fêmeas de 5 anos, são um ano mais novos que os machos, e também bem ganhadoras em pistas. Então, são animais para quem está começando a montar, são fáceis de montar, ou para quem mesmo tem mais experiência em prova, eles já ganharam na aberta, na amadora, então são animais que é para comprar e ganhar prova em qualquer modalidade. Tá certo, Patrícia, obrigado pela participação, obrigado por essa resposta também. E olha, sucesso nesse grande evento, já é um sucesso também para quem vai fazer a aquisição também desses animais. Tá, muito obrigada. Obrigado, conversei com Patrícia Leite. O 8º leilão King Horse Sale acontece nesta sexta-feira, a transmissão é pelo Agrocanal. Se você é do quarto de milha, você quer animais de qualidade, animais aí com toda a prova, você viu, né? Entrevista, mostra tudo, mostra um pouco desse grande trabalho realizado aí pelos organizadores deste leilão de amanhã. Olha, eu continuo de certo modo falando de pecuária um pouco, porque mais uma vez tivemos uma reunião ali daquela Câmara Setorial da Pecuária de Corte lá em Brasília, e você vai acompanhar quais foram os temas debatidos agora na reportagem. Foi o encontro de número 51 da Câmara Setorial da Carne Bovina. Representantes de vários órgãos e estados discutiram os rumos da cadeia produtiva. Um dos assuntos mais discutidos foi como manter as pastagens saudáveis, com melhorias das práticas de manejo e também com linhas de crédito. Basicamente, da possibilidade do programa ABC, Agricultura de Baixo Carbono, financiar tanto a recuperação de pastagens degradadas como o manejo dessas pastagens, porque uma vez implantado o financiamento, que é um financiamento de investimento e de alto custo, a pastagem ela precisa de manejo.
para que continue sendo produtiva. Então, foi basicamente isso. Nós demos para as pessoas integrantes da Câmara as informações relativas às possibilidades de crédito pecuário para que haja tanto a recuperação de pastagens degradadas como o manejo dessas pastagens posteriormente. A febre aftosa não ficou de fora das discussões. Os produtores querem avançar, ir além do status recente do país de livre de febre aftosa com vacinação, para ampliar os mercados. Agora nós precisamos dar continuidade a isso, e a continuidade precisa de termos o Ministério junto da gente, os órgãos públicos, e também a iniciativa privada, os produtores, para que a gente possa avançar. E quem sabe em 2019, já em 2020, iniciarmos as novas áreas que vão ser livres sem vacinação, para finalmente em 2022 termos todo o Brasil livre de febre aftosa. Isso vai ser muito bom para o produtor brasileiro, porque certamente vamos alcançar novos mercados com preços na arroba e no quilo da carne que serão bem atraentes, e o produtor vai ter isso como uma boa coisa para ele. A ideia das entidades é que, a partir do ano que vem, o Brasil já tenha alguns estados livres de febre aftosa sem vacinação, para que em 2022 o país consiga o status de livre de febre aftosa sem vacinação. Catarina Martorelli para o SBA. E de acordo com a FC Stone, o mercado do milho segue em relação com as incertezas logísticas que o Brasil tem. E essas incertezas logísticas, elas acabam impactando diretamente a expectativa que se tem de embarques de milho no Brasil. Que por enquanto, pelo menos para esse começo de mês de agosto, a FC Stone mantém a sua estimativa em 28 milhões de toneladas a serem exportadas, mas não descarta a possibilidade de reduzir. Em relação ao consumo interno, fica tudo igual, de acordo com a FC Stone. Vamos ver um pouco dos dados gerais dessa importante empresa para o milho aqui no Brasil, aqui oferta e demanda. Então você tem aqui, primeiro, os dados de exportação, sem alterações em 28 milhões de toneladas. O que chama atenção aqui também são os 15 milhões de toneladas que a FC Stone encontra no Brasil, 1 milhão de toneladas a mais do que aquilo que declarava um mês antes. Um outro dado importante é que o ciclo de verão, a primeira safra, passou de uma estimativa de 23 milhões e 800 mil toneladas para 24 milhões e 600 mil toneladas após revisão da produtividade em alguns estados da região norte e nordeste do país. Já a segunda safra chega a 55 milhões 550 mil toneladas, um pouco maior, 130 mil toneladas do que a previsão do mês de julho. Assim como na safra de verão, houve ajuste também na produtividade de estados da região norte do país. Aí o total, você vê ali a coluna amarela, de acordo com as duas estimativas, para a primeira e segunda safra da FC Stone, chega a 80 milhões e 100 mil toneladas. Grande questão que fica aí é em relação, porque safra já está praticamente pronta, tem os trabalhos de atividade de campo que muita gente está colhendo ainda, mas desse número não passa. A grande questão é se o Brasil vai conseguir embarcar aquilo que se está estimando, ou que se estava estimando durante o ano todo. Essas estimativas já foram de 30 milhões de toneladas para diversos órgãos, agora a maior parte deles está apontando para 28 milhões de toneladas por conta do tabelamento de fretes. Falo agora com esse produtor que tem o milho de segunda safra, está trabalhando no campo, que está colhendo. Vamos saber agora especificamente para o produtor do Mato Grosso do Sul, com a Juliana Rezende, como é que está o clima, a previsão do tempo para o estado. Lembrando que esse é um dos estados mais prejudicados, Juliana, pelo fator climático. Teve perdas em relação à produtividade por conta daquela seca que acabou se abatendo sobre as áreas de produção. Olha, Fabiano, durante os últimos períodos, o tempo bastante seco, então, como você mesmo falou, prejudicou muitas lavouras de milho, segundo a safra do estado do Mato Grosso do Sul. Os índices de umidade do solo caíram bastante, ficando agora em torno apenas de 10% no estado. Os produtores estão em andamento com as atividades de colheita das lavouras, ficando em torno de 40%, até pelo menos o início desta semana, os produtores já haviam colhido 40% das lavouras no estado do Mato Grosso do
do Sul, ainda um pouco mais atrasada se comparar com o este mesmo período do ano passado, em que os produtores já alcançavam em torno de metade das áreas produtoras já colhidas. No Mato Grosso do Sul, agora ao longo dos próximos dias, vamos ter áreas de instabilidades atuando na maior parte do estado. Até o dia 7 de agosto, a chuva vai persistir no estado. Tem risco para até uma chuva um pouco mais significativa e expressiva nas áreas mais ao sul e também oeste do estado. Enquanto na faixa norte a chuva é bem mais fraca, são pancadas mais isoladas e também com menor volume de água. Agora, em relação às temperaturas, não temos previsão de frio. As temperaturas mínimas ficam em torno de 14, 16 graus até o dia 7 de agosto. Já a partir da semana seguinte, entre os dias 8 e 12, a tendência ainda é de um tempo mais instável na maior parte do estado, só que a chuva dessa vez perde bastante intensidade. As pancadas que acontecer no estado são muito fracas e isoladas. Então, no decorrer desta semana, como ainda tem previsão de chuva de forma bastante expressiva, pode ainda atrapalhar os produtores que estão em fase de colheita no campo, mesmo que de forma mais momentânea e pontual. E a partir da semana seguinte, conforme essa chuva perde bastante intensidade, o cenário ainda volta a se tornar bastante favorável para o andamento das atividades no campo e da colheita do milho segunda safra no estado do Mato Grosso do Sul. Volto com você no estúdio. Obrigado, Juliana. Obrigado pela participação. Então, tem uma expectativa aí um pouco melhor em relação à umidade também. Está muito baixa no Mato Grosso do Sul, muito tempo sem chuva. Por aqui vamos mudar de país. Vamos para os Estados Unidos agora, saber como é que vem os negócios com milho. Milho vem também com um panorama não muito bom em relação aos negócios. Vamos saber como é que vem as posições negociadas agora no mercado ao vivo na Bolsa de Chicago. Você tem aqui milho hoje recuperando um pouco das perdas dos últimos dias, vindo à posição de setembro a $3,71 o bushel, dezembro $3,86, março $3,96 o bushel, já virando o ano, e maio de 2019 $4,02 o bushel. Então você está vendo aí milho, o bushel em Chicago acima de $4 só no próximo ano. Isso mostra como é que vem o valor internacional também do milho, principalmente o milho americano na exportação concorre com o Brasil. Nós vamos para um rápido intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta com muito mais informações para você. Você vai ver que o Brasil teve o pior resultado de exportação para um mês dos últimos 10 anos no mercado do café. A situação é preocupante. Daqui a pouco a Agricultura BR traz esses e outros destaques para você. E as agroindústrias familiares estão ganhando espaço na região noroeste do estado do Rio Grande do Sul, com bons resultados e principalmente conseguindo colocar seus produtos no comércio varejista. Para falar sobre este assunto, Paulo Andrei nos traz as informações. Olá para você que assiste o canal do Boi. Quem acompanha o nosso canal sabe que a agricultura familiar é um importante braço da agricultura em todo o Brasil. E hoje eu converso com o Edvin, ele que é técnico da Emater aqui de Juí. Edvin, Juí se destaca nesse cenário das agroindústrias familiares. Eu queria que tu explicasse então para quem nos assiste qual a importância disso e como a Emater vem ajudando não somente a região de Juí, mas claro, todas as regiões aqui do Rio Grande do Sul a se destacar nesse cenário. A agricultura familiar, né, ela responde hoje por mais ou menos 84% da participação de pessoas envolvidas no trabalho, né? E Juí está um pouquinho acima disso, nós estamos em torno de 88% das propriedades que são caracterizadas por agricultura familiar. E essas famílias envolvidas nesse trabalho, elas necessitam agregar mais renda ao seu produto. E nesse trabalho, então, de agregação de renda, surgem as agroindústrias familiares. Hoje nós temos 22 agroindústrias já legalizadas, trabalhando com a venda desses produtos nas mais diversificadas atividades, tanto no ramo de leite, processamento de carnes, processamento de panificados. E quando a gente tem, então, a produção da matéria-prima e transformando essa matéria-prima em produto acabado, colocando diretamente no mercado consumidor, dá uma geração maior de renda, um envolvimento de trabalho maior dessas famílias, dos integrantes da sua família, ao ponto assim de a gente ter uma maior permanência de jovens no meio rural dentro das famílias que estão envolvidos dentro da agricultura familiar e da agroindústria familiar. Então, esse trabalho é muito importante por todos esses fatores.
permanecer mais o jovem no meio rural, ter maior agregação de renda, agregação ao produto, à matéria-prima produzida na propriedade, né? Então é um segmento muito importante, muito forte que a gente tem apoiado. Ok, Edivim, muito obrigado e parabéns pelo trabalho. De Juí, no Rio Grande do Sul, Paulo Andrei para o SBA. E atenção você que está de olho no mercado de café. A informação que eu vou dar agora, que já apareceu aí na tela, é das mais preocupantes possíveis. Isso porque o último mês, o mês de julho, teve apenas 1.240.000 sacas de café embarcadas. Esse é o pior volume embarcado em mais de 10 anos, de acordo com a Secretaria de Comércio Exterior. Muita coisa acontecendo, impactos diretos sobre o preço do café, e aí temos um volume extremamente baixo para o café aqui do Brasil em relação ao que foi deixado, que foi embarcado para fora do país. Vamos ver os números e comparar agora com o que se tinha nos últimos períodos. Você vê aqui o mês de julho de 2018, pior resultado, aqui é disparado o pior resultado dos últimos 10 anos, 1.240.000 sacas. Junho deste ano, um mês antes, foram 2.150.000 sacas. Julho do ano passado, que já não era grande coisa, já não era um volume tão expressivo, foram 1.600.000 sacas. A quantidade representou, comparado julho com junho, queda de 42%. Em relação ao mesmo período do ano passado, 22%. Aqui nós temos diversas situações, algumas delas foram comentadas agora nesta semana. A Sara Kirchhoff trazia um entrevistado que explicava um pouco, o diretor da Sincal, que falava um pouco o que vem acontecendo em relação ao preço pago ao cafeicultor brasileiro e também como que isso acabava tangendo sobre as exportações, as vendas de café. O preço é muito baixo. Se for considerar todo o processo em relação ao que se tem de inflação, chamado processo de deflação, o produtor de café está perdendo pelo menos 30% do valor do café que se tinha há 5, 6 anos. Portanto, situação é gravíssima e isso explica, em parte, o que aconteceu com os embarques do mês de julho. Insisto, lembro você que chegou agora, o pior embarque de café dos últimos 10 anos aconteceu em julho de 2018. Entretanto, o produtor de café segue trabalhando porque o café está no campo, muita gente está colhendo, principalmente nas regiões de produção de café arábica, como é o caso do estado do Paraná, que também tem uma produção relevante. E é por isso que nós vamos saber agora com a Juliana Rezende como é que está a previsão do tempo para esses produtores de café. Juliana, questão de mercado, situação bem grave para a cafeicultura brasileira, preços baixos, embarques menores. Como é que está o clima para quem está trabalhando com a colheita do café? Olha, no Paraná, de acordo com o DERAL, já foram colhidas em torno de 80% das lavouras do estado. Os produtores estão conseguindo avançar justamente porque durante as últimas semanas foi o tempo seco que predominou na maior parte das áreas produtoras de café do Paraná. As condições de umidade do solo acabaram caindo justamente por conta desta falta de chuvas. Os índices de umidade no norte do Paraná ficam em torno apenas de 20%. Para os próximos dias, voltamos a ter mudança no tempo no estado, porque tem previsão de chuva para a maior parte do Paraná. E justamente no norte, a região com índices de umidade do solo menores que voltam a receber mais instabilidades. E chuva até bastante expressiva. O acumulado de chuva no norte do Paraná fica em torno de 30 milímetros, mas nas áreas mais ao sul, a chuva é bem mais fraca e isolada. Essa tendência de tempo mais instável ainda acontece até pelo menos o dia 7 de agosto. A partir da semana seguinte, a chuva até consegue se espalhar ainda por todo o estado, só que agora a chuva perde bastante intensidade. As pancadas que acontecer são muito irregulares e também mal distribuídas. E até pelo menos o dia 17 de agosto ainda vamos ter algumas pancadas de chuva na maior parte do estado, mas no norte do Paraná,
Inicialmente em áreas produtoras de café, agora o tempo mais seco volta a predominar. E então, no decorrer desses próximos dias, justamente onde chove com mais intensidade, que é no norte do estado, os produtores de café podem ainda ter alguns transtornos e acabar até paralisando o andamento das atividades de colheita nas lavouras. A partir da semana seguinte, com as instabilidades perdendo intensidade e as pancadas que acontecer são muito fracas, isoladas, o cenário volta a ser um pouco mais otimista para o andamento das atividades de colheita dos cafezais no Paraná. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Volto com você. Obrigado, Juliana. Uma boa tarde para você. Por aqui o assunto segue sendo café, porque agora vamos saber um pouco como é que vem o principal elemento para essa pressão toda sobre o café aqui no Brasil, café arábica, que são os negócios na plataforma Ice Filters, na Bolsa de Nova York. Veja conosco como é que vem Nova York hoje. Nova York apresenta valores históricos muito baixos. Veja só que as posições de mais curto prazo vêm abaixo de $1,10 o bushel. Posição de setembro, por exemplo, que tem uma parte relevante da safra brasileira negociada, pelo menos historicamente deveria ser, vem com $6 mais 40. Se você lembrar dos valores dos últimos anos, era $1,23, $1,30, então é muito baixo o valor mesmo. Dezembro vem a $1,900 o bushel, março $1,13 mais 30, maio $1,15 mais 75 por bushel. As posições para mercado de café arábica na Bolsa de Nova York, referência, é aquilo que influencia diretamente os negócios aqui no Brasil, segue em queda, segue perdendo, muita pressão negativa sobre os valores do café arábica. Vamos saber agora como é que vem a outra variedade, o café robusta, negociado na Bolsa de Londres, uma referência importante para o café Conilon aqui do Brasil, produzido principalmente no Espírito Santo, mas que tem Rondônia, Bahia, Pará e Amazonas também como produtores. Veja conosco como é que vem os negócios agora com robusta. Robusta, nesse momento, tem a posição de setembro negociada a $1.634, novembro $1.633, janeiro $1.643 a tonelada e março de 2019 $1.657. As posições vão perdendo também, vão perdendo aí cerca de 0,30%, 0,44% no dia de hoje. Como o Vietnã, que é o maior produtor dessa variedade, tem uma safra recorde para essa temporada, perdeu-se aquele patamar, aquele piso de $1.700, mesmo assim os valores vão sendo negociados muito próximos ao teto agora, né? O que era piso agora é teto de $1.700 por tonelada. A Agricultura BR vai para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco você tem destaques aqui no Agricultura BR. Você vai saber de mais um grande evento que acontece pelo Sistema Brasileiro do Agronegócio. Então aproveite para entrar em contato, mande seu contato, sua foto, vídeo, aquilo que você quer ver no programa, no nosso WhatsApp. O número é 67996562266. Por aqui o Agricultura BR destaca as grandes atrações que nós temos aqui na nossa grade de programação. E é por isso que vamos agora até o interior do estado de Goiás. Vou conversar com meu amigo João Campo, da Central Leilões, ele que vai trazer agora os destaques e informações. Olha só, João Campo, estou vendo você num ambiente aí bem bacana e para destacar, claro, qualidade e a pecuária brasileira. Boa tarde, seja bem-vindo. Vou falar a verdade para vocês, eu desconheço integração lavoura-pecuária melhor do que essa. Nós estamos na Agricultura BR para falar do leilão da tulipa. Isso é um pacote completo de integração, a integração lavoura-pecuária. Fabiano, prazer imenso fazer parte aqui dentro do seu programa, mandar um abraço para você, para a Juliana, para todos os interlocutores e comunicadores do Agricultura BR.
Tô aqui agora fazendo as vezes do meu amigo Gustavo D'Angelo, competente repórter do SBL. Foi tomar uma água, peguei, passei a mão no microfone e falei, daqui, deixa que eu comando essa participação. Tô aqui com outro grande amigo nosso, Rodrigo Briner, Tulipa na área. E aí, Rodrigão? Tudo bem, João? Tudo bom? tudo Boa bom. tarde aos amigos aí do Agricultura BR. Ô Fabiano, nós tivemos agora, cerca de 1 hora atrás, eu e o Rodrigo fomos lá dar uma olhada nos touros. Rodrigo, eu falei assim, que eu fiquei impressionado, falei para você lá, nós fizemos o vídeo, o quão evoluído tá o gado e o trabalho da Tulipa. Gente, é impressionante a musculatura e o rendimento de carcaça que estão esses touros. É isso aí, João. Esse é um foco, né, que a Tulipa Agropecuária buscou fazer desde lá de trás, quando a gente iniciou no programa de melhoramento do Delta Gen, né? A gente que decidiu como estratégia do nosso, ao longo desses 23 anos que a gente participa já fazendo melhoramento genético, a gente que primeiro fez a forma, né, João? Fizemos a matriz, fizemos a fêmea. Eu tenho falado isso muito com o Gustavo aqui desde segunda-feira, a importância de um rebanho de cria, onde na maioria das vezes eu encontro muito dos produtores rurais preocupados única e exclusivamente com a venda do bezerro macho. Mas a gente tem que parar para pensar que sem a fêmea, sem a forma, sem a matriz, a gente realmente não vai conseguir fazer nenhum bezerro, não vai fazer nenhum touro, não vai fazer nenhuma doadora, muito menos comer a picanha daquilo que não nasce, né, João? Sem dúvida. Então a gente é necessário, extremamente necessário, que a gente tenha um foco de produção. E olhando lá para trás, a Tulipa construiu aquela carcaça, fez a matriz, fez a forma, e depois, posterior a isso, a gente veio trabalhando as características de precocidade, a característica de musculatura, e hoje a gente acredita que chegou num animal o mais harmônico possível, João, ao ponto que deu para a gente ver a evidência que a gente encontra praticamente em 100% dos indivíduos, né, João? A quantidade de carne que tem na carcaça, a quantidade de músculo, a gente pode reparar as áreas de olho de lombo dos animais, assim, né? São evidências do rebanho da Tulipa que saltam aos olhos, João. Olha, esse é um ponto muito bacana e eu quero chamar a atenção primeiro em 2 fatos. Um dos pontos que mais me chamou a atenção, Rodrigão, foi o padrão que está a Torama, né? A Torama está igualada. Você vê, obviamente, se tiver 2 indivíduos, vai ter o que você gosta mais e o que você gosta menos. Agora, que essa decisão é difícil. Foi eu, o Rodrigo Briner e o Rodrigo Dias, que é o executivo da Delta Gen, nós historiamos os animais hoje de manhã. E, olha, é impressionante, assim, a gente conseguiu decidir o núcleo de animais que mais nos agradava. Agora, a hora que vai escolher um só, você fica perdido. Você entra no meio de 250 touros aqui, nós estávamos 3, nós tivemos 3 opiniões diferentes, porque a Torama é muito igualada. E outro ponto-chave, um dos touros jovens que nós venderemos, né, Rodrigão, 3 gerações de fêmeas precoces, sangue Tulipa. Que coisa, hein? É isso, João, acho que a fruta não cai muito longe do pé, né? Já dizia João? o Paulo Brasil, bananeira não dá caju. Então esse é um trabalho que a gente persegue é um trabalho árduo aí que a gente vem perseguindo em cima de precocidade sexual há 11 anos, João. Há 11 anos que a Tulipa vem trabalhando cegamente em cima dessa característica, pois hoje no nosso modelo de vaca ideal, a gente é extremamente necessário que a vaca seja precoce, ou super precoce, ou até mesmo a diamante. E porque 100% do núcleo de reposição da Tulipa hoje é em cima de vaca precoce, super precoce ou diamante. Essa característica, para entrar no rebanho da Tulipa, tem que ter essa característica. Se não tiver essa característica, ela já nem entra para repor. Elas já são animais que são comercializados, que emprenham aos 24 meses de idade, João. Então, diante desse trabalho, a gente hoje começa a colher os frutos daquilo que há 11 anos atrás a gente começou a multiplicar como aquilo que a gente estava achando de excelência e de ponto de partida para o nosso projeto, né, João? E hoje a gente se encontra aí com um belo indivíduo já com 3 gerações de precoce, as 3 gerações, todas elas filhas de touro Tulipa. Rodrigão, agora eu quero te dar ao vivo os parabéns pelo Matupá, né? Afinal, líder do sumário, estamos na casa do líder de sumário da Aliança.
É isso aí, João. Esse ano a Tulipa teve a grata surpresa de fazer o touro número 1 do Sumário Aliança, né? O touro número 1 do Brasil. Isso para a gente é uma alegria muito grande e muito mais. É mais que combustível, que querosene, que gasolina, que tudo mais para a gente continuar trabalhando aqui, continuar nessa busca incessante pelo melhoramento genético, onde todo dia, a todo momento, quando a equipe aqui da Tulipa entra em campo para trabalhar, todo dia antes de se reunir, eles sabem que a nossa briga aqui é para melhorar 0,5%, 1%, 2% por safra, mas a gente está sempre em busca, sempre um dia após o outro, João. E aí o resultado veio, Matupá está aí, touro número 1, touro que contratado hoje, touro de um clientão nosso, parceirão. Eu ia chegar nesse ponto... que o Matupá ele não passou nessa pista porque na época nós fazíamos o leilão virtual. Somente virtual. E não ainda tínhamos aqui esse recinto maravilhoso, o recinto da Fazenda Tulipa. Mas foi destaque do nosso leilão. Foi destaque do nosso leilão. O Matupá, que hoje tem 50% das suas cotas pertencentes ao Claudeci, que é o Claudeci, mais conhecido como Claudeci da Comando Diesel, né? Um abraço, Comando Diesel. Amigão nosso e clientão da Tulipa, parceiro em vários touros de Santrais, não só no Matupá, mas também é parceiro no comando, é parceiro no pedágio, touros que também estão em outras centrais. O comando que também ficou bem próximo do Matupá, né? Porque a Tulipa hoje não somente fez o número 1, mas acho que entre os 20 melhores touros do Sumário, nós devemos ter uns 6, 7 touros, João. Então... Eu vou atualizar então, porque eu já até levantei, porque o leiloeiro tem que se armar, né, Rodrigão? Mas enfim, entre os 7 primeiros colocados de todo o Sumário Aliança, 3 são Tulipa. Entre os 7 primeiros colocados de um dos maiores e mais respeitados sumários da raça Nelore, 3 são aqui da Fazenda Tulipa. É isso aí, João. Esse eu acho que é o mérito, né? Veio para coroar esses 23 anos de melhoramento genético que a Tulipa vem fazendo. Desses 23 anos, 19 diretos dentro do programa do Deltagen, programa do qual eu tive o prazer e o privilégio de ser presidente por 2 mandatos. Um programa sensacional. Programa a quem eu devo muito, João. Eu devo muito da onde eu cheguei ao Deltagen. Por isso que eu falo, quem realmente tiver a fim de fazer um melhoramento genético, que foi o que o Gustavo falou muito comigo ao longo aqui desde segunda-feira. Sem dúvida. Fazer melhoramento é uma coisa, ser selecionador é outra. Cada um tem as suas características, né, João? Exato. Não tem como você fazer melhoramento genético se você não estiver dentro de um programa de melhoramento genético, dentro de um programa que tem regras, onde existe grupo de manejo, grupo contemporâneo, onde você consegue isolar as características e separar e poder comparar o indivíduo A com o indivíduo B para que a gente realmente saiba qual é melhorador, né, Sem João? dúvida. Então, eu fico muito contente e muito feliz de fazer parte desse programa, que também é corresponsável com esse sucesso da Tulipa Agropecuária. É isso aí. Obrigado, meu amigo Rodrigo Briner. Eu quero só agora, antes de encerrar, fazer o convite rapidinho, que nós já estouramos o tempo. Obrigado, Rodrigo. Obrigado a você, João. O nosso compromisso é sábado agora, a partir das 14 horas. Você que é daqui da região, vem aqui com a gente na sede da Fazenda Tulipa, aqui nesse recinto, partilhar de 250 reprodutores de muita qualidade. Você que não é, Canal do Boi, aliás, agora pela Claro TV e pela NET, você vai ter toda à disposição esses 250 reprodutores. Obrigado com vocês, aliás, obrigado a vocês. Fabiano, um grande abraço, eu volto amanhã com mais informações. Fabiano. Tá certo, João, obrigado, um abraço a você, um abraço ao Rodrigo também. Sucesso leilão, então, neste sábado é aqui, é claro, pelo Canal do Boi, sempre trazendo uma grande oferta, qualidade e oportunidade de negócios para você. Com essas informações, essa edição da Agricultura BR fica por aqui. Voltamos mais tarde, a partir das 17h20, porque você já sabe, este é o Agricultura BR, a inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.